Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E no ponto de hoje, o cânon, nós vamos ter o cânon das Escrituras como temática dessa nossa aula de hoje. Nessa temática, o que nós vamos estudar? Bom, é um único ponto, o ponto número 120 do Catecismo da Igreja Católica, que vai descrever quais são os livros, o nome dos livros, os livros do Antigo e do Novo Testamento que fazem parte do cânon das Escrituras. Então vamos lá. Número 120. Foi a tradição apostólica que levou a Igreja a discernir quais os escritos que deviam ser contados na lista dos livros sagrados. Essa lista integral é chamada de cânon das Escrituras, comporta para o Antigo Testamento 46, se contar Lamentações e Jeremias como um só, escritos para o Novo, e o Novo 27 livros. Para o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos Reis, os 2 livros de Crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Esther, os 2 livros dos Macabeus, Jó, os Salmos, os Provérbios, Eclesiastes ou Coelet, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o livro de Ben Sirá ou Eclesiástico, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Para o Novo Testamento, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as epístolas de São Paulo aos Romanos, a primeira e a segunda aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e segunda aos Tessalonicenses, a primeira e segunda a Timóteo, a Tito, a Filemon, a epístola dos Hebreus, a epístola de Tiago, a primeira e a segunda de Pedro, as 3 epístolas de São João, a epístola de Judas e o Apocalipse. Bom, o parágrafo 120 do Catecismo da Igreja Católica, ele declara que foi a tradição apostólica que guiou a Igreja no discernimento dos escritos que deveriam integrar o conjunto dos livros sagrados. E esta coleção, chamada de Cânon das Escrituras, compreende 46 livros para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento, totalizando 73 livros reconhecidos como inspirados por Deus. E o que é esse cânon das Escrituras? Bom, o cânon vem da palavra grega canon, que significa regra, norma ou medida. No contexto bíblico, ele vai se referir à lista oficial dos livros considerados pela Igreja como inspirados por Deus e normativo para a fé na vida cristã. Desde os primeiros séculos, nós podemos dizer que diversos escritos eles circulavam entre as comunidades cristãs. A função da Igreja, no passar dos tempos, foi discernir à luz do Espírito Santo e da tradição apostólica quais desses textos eles deveriam ser reconhecidos como autênticos. E dentro desta autenticidade, serem eles expressões da fé recebida aos apóstolos. Então, a Dei Verbum número 9 salienta que a escritura da palavra é a palavra de Deus escrita sobre a inspiração do Espírito Santo. E a tradição recebe esta palavra, transmite, interpreta fielmente com a ajuda do Espírito Santo. Como é que se formou esse cânon? Como é que é um pouco a estrutura da formação do cânon? Bom, a definição do cânon das Escrituras foi um processo gradual que se firmou nos primeiros séculos da Igreja. Entre os principais marcos desse processo nós temos o Antigo Testamento. Bom, a Igreja escolheu como escritura sagrada os livros do Antigo Testamento usados na versão grega dos 70, aquela que nós chamamos de Septuaginta, traduzida em Alexandria no século III a.C., que incluía livros que não estavam no cânon hebraico. Esses livros, chamados de deuterocanônicos, foram posteriormente rejeitados pelos judeus após o século I depois de Cristo, mas foram mantidos dentro da Igreja Católica. E
no Novo Testamento, o conceito é o seguinte: a lista dos livros, dos 27 livros do Novo Testamento, começou a se consolidar já a partir do século II e foi definitivamente reconhecida no Concílio de Hipona, em 393. E o Concílio de Cartago também trabalhou essa relação. Né? No Concílio de Cartago, em 397 a 419, foi confirmada pela lista como uma lista atual. Também no Concílio de Florença, nós tivemos algumas definições. O Concílio de Florença ele aconteceu em 1442. Nesse concílio foi reafirmado o cânon, né? E o Concílio de Trento, em 1546, definiu de uma maneira definitiva, de maneira dogmática, a lista dos livros inspirados contra muitos questionamentos da Reforma Protestante. Bom, se alguém não receber, isso é o Concílio de Trento, se alguém não receber como sagrados e canônicos esses mesmos livros com todas as suas partes, tal como foram lidos na Igreja Católica, e se encontrar na antiga edição latina Vulgata, e os desprezar consciente e deliberadamente, seja anátema. É um texto do concílio, do livro 4º do Concílio de Trento. Do ponto de vista da autoridade, o segundo ensino do Concílio Vaticano II, né? Foi, pois, tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais os livros que compõem a Sagrada Escritura, de Verbum 9. Ou seja, não foi que a Bíblia que deu origem à Igreja, mas a Igreja, sob a ação do Espírito Santo, que reconheceu e acolheu e canonizou a Sagrada Escritura. Isso é algo muito interessante ser dito, né? A Bíblia não se fundamenta na Sagrada Escritura, mas é a Sagrada Escritura que foi acolhida pela Igreja. O Papa Bento XVI fala isso de uma maneira, na Verbum Domini, né? Palavra do Senhor, né? Ela diz o seguinte: a Igreja não vive da Escritura só, ela vive da Escritura lida à luz da tradição viva da Igreja. E dentro da história da Igreja, nós podemos dizer que esse pensamento é um pensamento que foi se constituindo. Santo Atanásio, já no século IV, ele dizia que eram 27 livros do Antigo Testamento, né? E Santo Agostinho, 27 livros, né? E Santo Agostinho defendia que se deveria crer nos evangelhos pela autoridade da Igreja. Santo Tomás de Aquino diz que a autoridade da Sagrada Escritura depende da autoridade de Deus, que é o autor principal. Para nós, esse número 120, no que ele repercute no nosso dia a dia? Bom, repercute que toda a liturgia da Igreja, ela se fundamenta em cima desses livros, se fundamenta em cima desses estudos. Então, as liturgias, liturgicamente, os textos dos cânones, eles são proclamados nas celebrações como palavra de Deus viva e eficaz. Repercussão moral. É fonte de ensinamento ético, normas de vida e discernimento entre em questões de bem e de mal, moral. Todos esses textos, esses ensinamentos éticos, eles têm como base a Sagrada Escritura. E pastoralmente, é a Sagrada Escritura que guia, junto com a tradição, a missão da Igreja de evangelizar e catequizar. Por fim, nós podemos dizer que esse ponto 120, se fôssemos fazer uma síntese rápida dele, podemos dizer que ele diz que o cânon da Sagrada Escritura não é fruto de uma escolha arbitrária, é resultado de um processo de discernimento, de entendimento da Igreja baseado na tradição apostólica e guiada pela luz do Espírito Santo, o que vem garantir à Igreja a fidelidade à palavra de Deus e orientar a fé cristã em todos os tempos. Algo muito interessante aqui é lembrar que muitos outros livros foram escritos no período que estava sendo construído o cânon. O grande problema é que muitos desses livros, eles não tinham, além de origem, assim, duvidosa, algumas coisas, muitas vezes se extrapolava no conteúdo deste livro, né? Eu me lembro de uma citação de alguns livros, o Evangelho de Tomé, o Evangelho...
alguns livros que quando você lê, são livros de piedade até, mas não para fundamentar canonicamente o estudo e dar direcionamento moral, espiritual, litúrgico para a igreja. Então, eu me lembro que num desses textos que eu li, então Jesus fazia uma pombinha e soprava e a pombinha saía voando. Então, quer dizer, são textos que extrapolam um pouco da necessidade da liturgia, então, da liturgia, da vida cristã. Então, os ditos deuterocanônicos, aí você tem um elenco muito grande de livros deuterocanônicos. Eles, em algum momento, de acordo com a interpretação da igreja, de acordo com a leitura da igreja, algo havia neles que não... lembra que eu falei na última aula que existe uma compreensão literal e espiritual. Dentro daquilo que é literal, ele não se fundamenta, ou seja, assim, ele não se estrutura dentro de uma lógica, assim, muitas coisas que são aleatórias, que não se coadunam, assim, a Sagrada Escritura ela mantém um fio, né, um fio, uma roupagem de um entendimento de começo a fim. Então, esses textos, geralmente, eles têm discrepâncias que fogem da naturalidade dos textos bíblicos, né? E depois, essa falta de naturalidade, esses exageros, eles podem repercutir na interpretação da Sagrada Escritura do ponto de vista não somente exegético, mas também nas analogias que se fazem, nas aplicações, nas interpretações que se fazem. Então é por isso que muitos desses ditos textos deuterocanônicos, eles foram deixados de lado. Então, o 120, ele vem falar sobre o cânone, dizendo que o cânone se constituiu a partir de uma avaliação séria da igreja, tomando o Antigo e o Novo Testamento, definindo eles, tudo aquilo que seria útil à liturgia, à moral e à vivência pastoral da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.